Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é diferente porque eu sempre recebo na minha caixinha de perguntas quando eu abro lá no Instagram o porquê eu escolhi psicologia, o que fez eu escolher o curso. Então hoje eu vim contar um pouquinho da minha trajetória em relação ao curso da psicologia para vocês entenderem um pouquinho porque eu escolhi e como que foi o meu caminhar. Então, a minha história com a psicologia começou há muito tempo atrás, eu acho que eu devia ter uns 15, 16 anos nessa faixa, e eu comecei a participar de concursos, né, de desfiles, de modelo, fazer cursinho de modelo e tal. Então, eu comecei a fazer esses cursinhos e o que que aconteceu? Eu percebi que eu ficava muito ansiosa, eu sofria muito com a questão dos desfiles, eu sofria quando eu ia fazer alguma apresentação na sala de aula, de fazer a exposição. Então, abrir a boca em si era uma situação muito desafiadora para mim, pela questão assim de eu estar sendo avaliada, então eu ficava muito ansiosa e eu acabava tendo alguns problemas de saúde em relação a isso, só que na época eu não sabia, não associava tanta coisa. Hoje eu já tenho mais conhecimento e eu lembro que as pessoas tentavam me ajudar e falavam assim: ah, mas é só pensar, não pensar nisso, é só pensar que tudo vai dar certo. E daí eu até fazia isso, pensava que tudo ia dar certo, só que dali a pouco meu pensamento voltava novamente, eu sentia aquele mal-estar e tudo se repetia. Eu acabava indo em médico, ia em gastro, fui em vários, fiz endoscopia e às vezes não dava nada, eu pegava e tomava mais remédio e ficava nesse ciclo. Eu lembro também na academia que às vezes a gente queria, né, estar com um corpo bacana, tal, e eu ia para a academia, então assim, a minha ansiedade fazia com que eu exagerasse nos pesos. Então, se o instrutor falava assim: ah, pega 10 quilos, eu queria pegar 15, e com isso, o que que acabava acontecendo? Eu acabava me lesionando, tinha que parar a academia, fazer fisioterapia, depois novamente voltar. Então, eu percebia que ficava nesse ciclo. Eu parava um tempo, fazia o tratamento, depois eu voltava. Quando eu voltava, se repetia a mesma coisa. E daí eu tava conversando uma vez com uma amiga e ela pegou e falou assim: você já tentou procurar uma psicóloga? Daí eu falei: mas como assim, psicóloga? Tô sentindo dor no estômago, tô me machucando, né? Na minha cabeça fazia sentido eu procurar um médico. E até então eu tava muito assim, não sabia qual que era o papel da psicóloga, só que eu peguei e falei: ah, beleza, vou procurar, por que não? E daí eu peguei e fui e gostei muito, comecei a trabalhar essa questão da ansiedade, ela começou a apontar, fazer alguns apontamentos: olha, você percebe a questão da ansiedade, daí as coisas começaram a fazer sentido, como se fosse um quebra-cabeça e as peças começaram a se encaixar. Então, assim, eu comecei a usar as técnicas, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, a questão da ansiedade, o porquê daquela ansiedade. Então, eu fui começar a entender o porquê eu estava ficando ansiosa e o quanto que aquela ansiedade me atrapalhava, que estava muito exagerada, estava sendo prejudicial à minha saúde. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a fazer terapia e eu comecei a gostar da psicóloga, comecei a ajudar. Eu falei: que legal, bacana o jeito que ela trabalha. Daí eu peguei, isso foi na faixa dos 16, 17 anos e continuei fazendo meu ensino médio. Na época eu estava no ensino médio, daí eu trabalhei essas questões da ansiedade, a questão das apresentações, tudo. E eu fui me desafiando, então assim, eu ia fazendo, não, então tá, vamos lá, e comecei a trabalhar, tá, o que de pior poderia acontecer, e se realmente eu não conseguir, e se eu gaguejar. Então isso também me ajudou bastante. E daí eu terminei o ensino médio com 17 anos, fiquei um ano sem estudar e voltei com 19 anos eu falei: agora eu estou preparada para pensar em alguma faculdade. Eu lembro que na época, nos meus 17 anos, todo mundo já tinha uma faculdade e o pessoal falava assim: ah, eu vou fazer direito, ah, eu vou fazer odonto, eu vou fazer educação física, eu vou fazer ADM. E na época isso também me gerava muita ansiedade, porque eu não tinha nenhuma faculdade em mente, eu não pensava em nada, cada dia eu queria fazer alguma coisa e falava: nossa, que legal, vou fazer isso. E daí depois, ah, mudei de ideia, agora já não vou mais fazer aquilo. E isso me atrapalhou um pouco, só que como eu estava em processo de terapia,
me ajudou para falar, não, tudo bem, cada pessoa tem o seu tempo, se o outro sabe o que ele vai fazer, beleza, vou ir trabalhando isso dentro de mim, isso também me ajudou porque eu não ficava comparando o meu processo com o processo do outro, isso também foi bem legal, porque eu lembro que eu tirei um pouco o pé do acelerador e eu falei, não, beleza, o outro sabe o curso que ele está fazendo, deixa eu ver quais as possibilidades, deixa eu ir eliminando o que isso me identifica, o que o curso espera, qual o perfil do profissional para trabalhar nesse curso, isso também me ajudou bastante. Então essa pausa que eu dei, hoje eu vejo que foi muito benéfica para mim essa pausa, porque se eu tivesse feito naquela época o curso que eu pensava era enfermagem. Por mais que as duas áreas, os dois cursos não são tão distintos, então isso também fez com que eu escolhesse a psicologia com 19 anos. E daí com 19 anos eu falei, que legal, bacana, vou procurar os cursos lá, e eu comecei a me interessar mais pela psicologia, eu fui ver como que era o perfil do profissional, como que estava o mercado de trabalho, quais era, né, o leque de opções que esse profissional tinha depois de formado, e eu me interessei. E foi bem bacana, porque eu comecei a olhar isso como uma profissão, não só como uma questão da terapia. Eu comecei a me ver fazendo isso, ajudar outras pessoas também, o quanto que eu fui ajudada na época do meu processo. Então, isso também me ajudou bastante. E daí, hoje, daí eu me formei em 2014, já tem quase 10 anos que eu atendo hoje na clínica, e foi muito legal porque, assim, o processo em si da faculdade, então, assim, eu já vou entrar, já vou atendendo, e eu vi no curso os quatro primeiros anos, eles foram muita teoria, então só no último ano que foi mais estágio, e isso fez com que eu também me conhecesse. A princípio eu queria trabalhar na área escolar, fiz alguns estágios na área escolar, tudo, só que eu me identifiquei mais com a questão da prática clínica. E na época também, no último ano, a gente escolhe, quando a gente está no quarto ano, a gente escolhe o último para fazer um estágio naquela abordagem que a gente mais se identificou durante a faculdade. E na época eu escolhi a comportamental. E eu fiz 6 meses da comportamental, atendi pacientes, só que parece que faltava alguma coisa, não brilhava os meus olhos. Então eu comecei a pensar um pouco, falei, a comportamental, mas parece que tá faltando alguma coisa, não sei, não estava totalmente realizada. E daí eu conversei com uma das professoras lá da faculdade, e eu falei assim, que eu não estava me encontrando e eu queria mudar para TCC, que é a abordagem que eu atendo hoje, que é a terapia cognitiva comportamental. Daí quando eu entrei na TCC, daí realmente os meus olhos brilharam, porque a gente trabalha tanto o pensamento quanto o comportamento. Daí as coisas começaram a fazer mais sentido, porque tanto eu direcionava o paciente, fazer com que ele entendesse quais eram os pensamentos dele, quais os comportamentos dele, mantia ele naquele ciclo, e isso foi muito legal, foi muito bacana. E hoje, quando eu apresento na clínica a formulação, a conceituação para o paciente, ele já começa a ter um insight, nossa, é verdade, olha, eu penso desse jeito e eu faço desse jeito, isso está tudo interligado com as minhas emoções, com o que eu penso, e foi muito bacana. Hoje faz quase 10 anos que eu atendo, e já fiz pós em TCC, fiz proficiência, fiz formação em criança e adolescente, e a TCC me encantou desde quando, lá no último ano da faculdade, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver como que a prática foi muito encantadora. E isso é a importância do processo da terapia, do processo da pessoa, do autoconhecimento. Isso é muito importante, porque muitas vezes, sem querer, às vezes a gente fica se comparando com outras pessoas. Porque fulano fez isso, porque fulano tá assim. E muitas vezes a gente para e não olha para dentro. Então, todas as etapas da minha vida, o fato de eu esperar 1 ano para fazer a faculdade, para escolher a psicologia, para não ficar me comparando com os outros, eu acho que isso me ajudou muito e tem me ajudado bastante. Quando começa, peraí, fulano tá assim, beleza, mas fulano tem a história dele, fulano tem a vivência dele, daí eu volto mais para mim e eu começo a olhar para o aqui e agora. E aí, me conta,
vocês gostaram? O que vocês acharam? Me conta também o processo de vocês, como que tá sendo a questão do curso, vocês já fizeram faculdade? Coloca nos comentários. E obrigada. E se você ainda não me segue, me siga já no meu Instagram, psimaiarasouza_, e já curta o vídeo. E se você não é inscrito, já se inscreva no canal. E até o próximo episódio. Obrigada!